O Dr. José Bósio é dentista graduado pela PUC do Paraná e obteve certificado em programa de pós-graduação em articulação temporomandibular pela Eastman Institute of Oral Health em Rochester, New York. Ele concluiu sua residência em ortodontia pela Ohio State University e depois de um breve tempo de volta ao Brasil, ele retornou para os Estados Unidos como Assistant Professor pela Marquette University em Milwaukee, Wisconsin. De lá, o Dr. Bósio foi Associate Professor pela Rutgers School of Dental Medicine em New Jersey e hoje ele é diretor do programa de residência em ortodontia pela University of Maryland School of Dentistry. Olá, pessoal! É muito bacana a gente ter essa oportunidade de chegar até você e poder contar um pouco mais da história de dentistas de sucesso que estão aqui nos Estados Unidos para poder compartilhar a história deles. Hoje eu trouxe um professor de ortodontia da Universidade de Maryland e queria apresentar para vocês o Dr. José Bósio. Bósio, muito prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, João. Apesar da gente já ter se encontrado outras vezes, mas eu agradeço muito o convite. É uma honra para mim poder colaborar com o teu projeto. Cara, olha, muito obrigado. É muito legal. Eu tava fazendo assim, um histórico e eu vi a gente se conheceu em 2016 na Universidade de Nova York, até Isso quando mesmo. o Dr. Celestino, o Dr. Luiz Nunes tiveram lá, para o Dr. Epstein, que Exato. deram um curso. E uma coisa que me chamou a atenção até na época foi a sua proficiência linguística. Rapaz, você fala idiomas, hein? Da onde que veio tudo isso? A curiosidade de falar várias línguas sempre me despertou muito interesse em ter a oportunidade de conhecer mais pessoas. E o interessante é que quando você acaba falando poucas palavras em outras línguas, eu me lembro de uma história muito característica quando eu estava lá na Marquette University em Milwaukee, Wisconsin, quando uma paciente chegou junto com o filho e a filha sentou na cadeira e a mãe estava super nervosa, estava tendo quase um ataque na cadeira e falando com o filho, e eu percebi que eles estavam falando russo. Nossa. E eu olhei para ela e falei assim: "Я говорю по-русски". No mesmo instante que ela estava toda agitada, ela virou para mim e começou a falar em russo. Eu falei: "Para, para! Isso é tudo que eu sei em russo". Mas foi uma situação bastante interessante, porque você percebe que as pessoas se identificam com você. Sim. Eu tinha no meu telefone várias palavras que eu sabia, 7, 8 línguas, e eu Uhum. usava essas coisas. E eu acabei apagando o telefone e perdi muitas delas. Mas eu sempre gostei muito de falar línguas diferentes, mesmo que sejam poucas palavras, você já desperta o interesse das pessoas, dos pacientes, Aham. para tentarem se comunicar com você da melhor forma possível. Ah, Até hoje eu tive não sei se é uma facilidade de poder falar outras línguas, mas eu sempre gostei. E ainda tem muito espaço para aprender várias outras línguas. Que legal. E agora, o que você falou em russo para ela? Eu falei para ela, você fala russo? Я говорю по-русски. Aí ela olhou para mim e disse, não, meu Deus do céu. Ela começou a falar em russo. Eu falei, pelo amor de Deus, pode parar. Só Eu me isso que eu lembro, sei. eu me lembro que eu tinha uma paciente francesa quando eu estava em Curitiba, no meu consultório, e quando eu comecei, eu ia participar de um congresso na França, e eu queria aprender a falar francês, e eu queria falar 4 sentenças que me deixariam tranquilos, porque eu sabia que o francês não gostava de americano ou de falar inglês. Aham. Eu queria dizer que eu gostava, que eu não era americano. Uhum. E eu aprendi essa sequência, eram 4 frases. Bonjour, madame, bonjour, monsieur, je vous parle français. Je ne parle pas français, est-ce que vous parlez anglais avec moi? E quando eu repeti mais de 1000 vezes no ouvido dessa menina, e ela corrigia o meu acento. E Aham. eu me lembro que quando eu cheguei na França, eu fui falar isso, de repente virou uma moça para mim e falou "a peu", que é um pouco, né, em Aham. francês. Eu falei em português, o pouco que você sabe é tudo que eu sei em francês. Tá bom.
Mas Mas isso, é bacana. isso é legal, porque aqui onde eu tô, tem uma comunidade de búlgaro, sérvio e tem muito jamaicano também, não, jamaicano e haitiano. Certo. Então, você acaba aprendendo umas palavras soltas que, pelo menos, quando chega o búlgaro, eu falo dobro outro, que é bom dia. A hora que Uhum. eu falo isso, aí ele já responde, eu falo, também é a mesma coisa. Parou, é isso que eu sei. O haitiano é o French Creole. Então você fala um ça va, comment allez-vous? Isso aí já quebra um gelo também. O É problema do bacana. sérvio é que é difícil, eu acho que é muito similar ao russo, mas o problema foi que a única coisa que eu aprendi em sérvio é xingar. Então Pois é. eu falo para o sérvio: olha, eu tento, o sérvio que eu sei é feio, eu não vou falar. Tem uns que falam: ah, não, fala aí, fala aí, fala aí. Aí não A gente não pode, quer falar, porque, não pode, não. normalmente as pessoas que querem, ensinar acabam aprendendo, acabam ensinando as coisas erradas, e a gente fica muito, receoso de falar alguma coisa. Mas, o bom de você poder falar outras línguas, eu uso muito o espanhol, Aham, porque eu falo fluentemente o espanhol, e isso me ajuda muito em atender os pacientes que a gente tem na escola. Nós temos uma comunidade bastante grande de latinos, uhum, e isso ajuda a comunicar. sim, Tem muita gente que vem na escola ainda praticamente sem falar muito inglês. aham. E quando você chega falando o espanhol com eles, isso facilita e dá Ah, uma demais. ah, você consegue chegar ao nível das pessoas e haver criar aquele relacionamento necessário para você desenvolver um bom, como a gente fala, rapport, um bom relacionamento, Bom ah, relacionamento, isso. tipo assim. Mas Legal. essas são as vantagens. Ainda Não, precisa aprender muitas línguas. não, tá, sempre tem espaço, é só querer. Bósio, eu queria começar, você já está aqui nos Estados Unidos já tem um tempo. Já. Você se graduou no Brasil. Como que foi a sua migração do Brasil aqui para os Estados Unidos? Porque você fez residência aqui nos Estados Unidos, em Orto, Sim. mas o que que trouxe você do Paraná para cá? A verdade é que eu sou original de Concórdia, Santa Catarina, a Ah, terra da ok. Sadia, que Sim, agora não é mais Sadia, é BRF, a BR Food. barriga Ah, verde. Tem, exatamente. tem uns primos barriga verde. Exatamente. E eu fui estudar em Curitiba. Eu fiz a faculdade na PUC, em Uhum, Curitiba, e terminei em 1987. E quando eu terminei a faculdade, eu fui, trabalhar com 2 tios meus, o Ademir e o Altair Bruneto, em Curitiba. Eles tinham uma clínica muito grande. E o meu, tio Ademir havia estudado na University of California e tinha feito ortodontia na Universidade da Califórnia. E logicamente que a gente sempre tem como pessoas, você tem espelhos nessas pessoas que se tornaram muito bem sucedidas e aprenderam muitas coisas. E eu sempre tive um sonho de uhum. vir para os Estados Unidos. Ah, ok. Aquela coisa que você tem dentro de você, e eu resolvi colocar uma certa vez eu fui num congresso em Ponta Grossa e eu encontrei um professor americano. E eu, expressei para ele que eu tinha a intenção de vir para os Estados Unidos, e naquela época eu estava estudando inglês, nós fazíamos o Phil Young, Uhum. estudava 10 horas por semana de inglês, Poxa. de segunda a quinta-feira, 2 horas e meia por dia. E eu conversando com esse professor, ele me disse: "José, por que você não coloca o seu currículo embaixo do braço e vá visitar as escolas nos Estados Unidos?" Uhum. E eu acabei fazendo justamente isso. Olha. E eu falei que, se na pior das hipóteses, o que poderia acontecer é que eu teria realizado um grande sonho meu, que era viajar para os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos. E eu vim embora. Eu comprei uma passagem na época
que era aquelas passagens que você podia pingar em vários lugares. Eles não têm mais Aham. esse tipo de passagem nas companhias aéreas hoje. E eu cheguei em Miami, dormi no aeroporto, Nossa. de noite, no chão do aeroporto, tinha um carpê macio, gostoso. Eu dormi no aeroporto, no outro dia de manhã cedinho, peguei um voo para Los Angeles. O meu tio havia estudado em Los Angeles e eu fui visitar a escola. Aham. A única referência que eu tinha, quando eu cheguei lá, era praticamente, eu ia tentar encontrar com o Dr. Patrick Turley, que tinha sido o professor dele. Uhum. A única coisa, eu me lembro até hoje que quando eu cheguei no aeroporto em Los Angeles, que foi a primeira vez que eu saí do aeroporto para dentro dos Estados Unidos, eu tinha levado 2 malas gigantescas, eu levei para ficar 25 dias, eu trouxe 25 camisas, trouxe Nossa. 20 camisas de manga comprida, porque eu ia para o frio, ia para o calor, isso era novembro, estava começando a ficar frio. Uhum. Eu trouxe 3 ou 4 blazers, eu tinha 2 malas enormes. E eu saí do aeroporto, quando eu saí do aeroporto, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, coloquei as 2 malas no chão e comecei a rir. Eu não parava mais de rir. Olha isso. Até uma policial chegou para mim e perguntou: "Tá tudo bem?" Eu não conseguia parar de rir, porque eu simplesmente naquele momento, eu não sabia onde eu estava, eu No não sabia para onde eu ia, eu não falava uma palavra em inglês, mas eu estava na América, Você estava lá. eu estava na América. Então, a única coisa que eu tinha era o endereço de youth hostels, que é Aham. os albergues da Sim. juventude, Aham. e para lá eu fui. Eu peguei uma daquelas vans, fui para Sim. lá, cheguei lá na porta, a porcaria estava fechada. Só Nossa. ia abrir de noite. Eram 10h30 da manhã, só ia abrir de noite. E eu fiquei sentado com minhas 2 malas lá. Então, Caramba. essa que é a história inicial de como você vem, você vai. Eu me lembro que no começo, como eu não falava inglês, logicamente que eu deixei as minhas malas lá, no outro dia coloquei a gravata e fui para a Universidade da Sim. Califórnia. Aham. E, como eu não falava inglês, eu perguntava para as pessoas. A cada esquina, eu perguntava como é que chegava. E as pessoas me falavam e eu ia acostumando o ouvido. Uhum. Sim. Ou seja, isso primeiro dia, segundo dia. Então, é muito difícil. Mesmo tendo estudado no Brasil durante 4 anos, eu entendia as pessoas, mas eu não conseguia falar. Aham. Então essa foi a minha primeira viagem. Logicamente que se eu fosse contar toda essa viagem, seria um livro para contar, porque foi a coisa mais engraçada que aconteceu em toda a minha vida, eu acho. Na época, eu trouxe $500 em travel checks e $700 em dinheiro. E quando eu saí de Los Angeles para visitar um outro amigo em Chicago, eu acabei ficando no outro youth hostel, outro albergue da juventude, e nesse albergue eu perdi, eu não sei se foi no albergue ou se caiu da minha meia, eu coloquei o dinheiro na meia, eu perdi $700. Cara, Nossa senhora. depois quando eu fui descobrir o que era $700 que dá para comprar um carro, eu vendi o meu carro quando eu saí dos Estados Unidos por $400. Que isso, rapaz? $700 era uma fortuna e eu Nossa. perdi. Isso que ano Então, foi, Bósio? Esse isso foi primeiro em ano que você veio? 1990, novembro de 1990. Quando eu vim Nossa. para cá, eu visitei várias escolas e eu Aham. acabei visitando também uma escola em Rochester, a Eastman Dental A Center, Eastman, ok. aonde eu acabei tendo a oportunidade de estudar. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu encontrei um argentino, eu encontrei uma pessoa, e quando eu cheguei na porta, ele virou para mim e falou em espanhol: "José", eu não posso falar palavrão aqui, né? Fica à vontade, eu coloco Não, um pi depois. ah, ele falou: "José, you son of a gun, Ah, ah, que está haciendo aqui?". Eu olhei para o cara e falei: "Mas meu Deus do céu, eu nunca vim para os Estados Unidos, eu não conheço ninguém na América, como é que o cara me chama pelo nome?". E aí foi que eu descobri. Eu tinha mandado a aplicação para 2 escolas, para a Universidade da Califórnia e para a Eastman Dental Center.
sim. E também tinha mandado aplicação para a University of North, da Carolina do Norte, enquanto eu estava no Brasil. E eu havia dito também que eu gostaria de, eu tinha bastante interesse na área de ATM. Ok. E como tinham mais de 300 aplicações na área de ortodontia e tinham apenas 20 e poucas aplicações na área de ATM, eles tiraram o meu file e colocaram no file da ATM. E esse argentino Ah, fazia o curso de ATM. sim. E quando eu fui conversar com ele, ele já tinha visto a minha aplicação, ele sabia quem eu era. Eu não Olha sabia quem ele era. isso, rapaz. Essa pessoa foi fundamental, ele me ajudou muito, oh meu Deus do céu, como é que eu vou esquecer o nome do... eu procurei ele na internet outro dia, tem vários nomes, eu vou começar a esquecer, mas foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, ele me ajudou muito, ah, e esse carinho que eu passei a ter por todos os argentinos foi pelo fato de ele ter me tratado tão bem. Meu Deus do céu. Está na ponta da língua, eu vou me lembrar, Vai eu vir, vou, vai vir. eu Mas vou falar. deixa eu perguntar, nesse processo que você de aplicação para Eastman, você teve alguma dificuldade? Como que você garimpou as informações para poder fazer a inscrição? Porque hoje em dia a gente sabe, tem tudo online, você Sim, consegue se comunicar super facilmente com o pessoal da inscrição, admissions e tudo. sim. Mas em 90, 91, não era bem assim. Como é que foi essa sua Não. esse Ah, momento de você chegar e até o momento da aplicação, entrevista? era muito difícil antigamente a gente encontrar esse tipo de informação. Eu não me lembro exatamente em qual foi a forma que eu acabei encontrando o endereço dessa escola. Eu, na verdade, quando eu mandei a aplicação para Rochester, eu achei que Rochester era um bairro de Nova York. Eu nem sabia que existia Rochester, que era um estado de Era um Nova estado York, enorme, do e que jeito que Rochester era a cidade onde tinha a Kodak, a Bausch & Lomb, aham, a Xerox. Eu não sabia que era uma cidade com um potencial tão grande, mas eu mandei a minha aplicação. uhum, E então, quer dizer, essas coisas quando você faz, você acaba, como eles cobravam dinheiro para fazer as aplicações, era muito caro fazer a sim, aplicação. Eu não mandei para muitas, eu mandei para três uhum, ou quatro apenas. Mas ok, o difícil disso tudo é que, e isso é uma coisa para quem tem interesse de um dia vir morar nos Estados Unidos, você deve começar cedo a traduzir todos os papéis que você tem, o teu histórico escolar, o teu diploma, e tudo tem que ser com tradutor juramentado. Isso, uhum, isso custou bastante caro. é, Mas você não consegue viver sem isso. Você vai precisar, para qualquer coisa que você venha fazer, você tem que ter uhum, essas coisas traduzidas. E, eventualmente, você vai precisar da documentação toda. Então, quando eu voltei ao Brasil depois dessa viagem de 20 dias, eu passei também em Rochester, aí, isso tudo eu estava fazendo de ônibus, de Rochester até Miami, nossa, ou até Raleigh, eu fiz tudo de ônibus, ou seja, eu pegava o ônibus de noite, porque aí eu não precisava pegar hotel, não aham, gastava com hotel, sim, chegava nos banheiros das rodoviárias, tomava aham, meio banho, meio banho, aí trocava de camisa. Às vezes, quando eu ia visitar as escolas, eu deixava as minhas malas dentro daqueles bagageiros da rodoviária, sim, deixava lá, pegava outros ônibus e ia. Ah, então, isso tudo são coisas que a gente faz quando a gente é jovem, a gente não tem nada a perder. uhum, Claro que o tempo passa e você vê quantas loucuras a gente acabou fazendo a para gente chegar onde a faz. gente está. É como a gente sempre diz, todo mundo vê os porros que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. É, não, é A verdade. gente, a gente apanhou e a gente chorou muito. Eu me lembro, depois, quando eu acabei sabendo, quando eu voltei ao Brasil, eu estava esperando uma resposta eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha sido aceito para fazer o curso de ATM na Olha, Eastman Dental Center. aham, Esse argentino amigo me levou para fazer uma entrevista com o diretor do programa de ATM, que era um protesista, uhum,
E ele falou para mim: "Olha, eu não quero saber quanto você vai tirar no TOEFL, o que eu quero saber é se você consegue conversar com os Olha, cara, pacientes". que bacana isso. E eu falei para ele que eu estava estudando e eu falei: "Olha, em 6 meses, quando eu voltar aqui em junho, eu estou falando inglês". Aham, sim. E eu acabei levando a sorte de ter sido aceito para ficar, para ter o curso de 1 ano. Uhum. Então, quando você vem embora, eu sabia, eu me lembro quando eu embarquei na rodoviária em Concórdia, para ir para São Paulo, pegar o avião para vir para os Estados Unidos. Eu falei para minha mãe, para o meu pai, falei: "Olha, eu estou indo para ficar 1 ano, mas eu tenho certeza absoluta que eu não vou ficar só 1 ano". Essa era a convicção que eu tinha. O meu Aham, curso era de 1 ano. sim, E aí, quando eu cheguei, eu fiz o curso e, logicamente, que eu apliquei para ortodontia. sim. Uhum, Porque eu estava lá na Eastman Dental Center, eu acabei aplicando somente para um curso que era na Eastman Dental Center. tá. Qual foi o resultado? Não fui nem chamado para entrevista. Nossa. Ou seja, nesse momento, já era dezembro, eu não tenho nada para o outro ano. Eu estava Aham. tentando conseguir uma bolsa do CNPq e eu acabei conseguindo uma bolsa do CNPq que ia de janeiro de 92 até dezembro de 92, mas o meu curso terminava em junho de 92. Portanto, eu ia perder 6 meses de 6 bolsa se eu voltasse ao Brasil. Uhum. E aí que as coisas acontecem, porque quando você joga para o universo que você é um cara de sorte, eu sou um cara de muita sorte. Você tem que ter sorte, não adianta. Não adianta, você tem que ter sorte. Pois é, a sorte aparece quando você dá a oportunidade para ela, Pois é. né. E eu estava aqui, eu ia terminar o curso, ah, aconteceu um fato que os 2 novos estudantes de ATM, eram apenas 2 estudantes que eles pegavam em cada ano. Os 2 estudantes de ATM que iam vir da Nicarágua, acabaram desistindo 2 semanas antes de vir. Nossa. E aí acabou que ficou, 2 vagas abertas. Aí o diretor do programa perguntou se eu queria ficar um segundo ano. Eu falei: "Mas eu tenho dinheiro até dezembro, eu claro que eu quero ficar, não tenha dúvida". Aí ele olhou para mim e falou: "Mas e outra pessoa, quem que a gente vai trazer?". E aí eu tinha conhecido uma dentista brasileira, que estava a Célia, que tinha ido com o marido dela, que eu acho que trabalhava na Kodak ou na Xerox, uma dessas empresas, e ele estava lá, e ela estava lá. Eu entrei em contato com ela, falei: "Você não está a fim de fazer um Quer curso de fazer? ATM?". Ela falou: "Ah, eu sim". Pronto, 2 brasileiros foram fazer 2 curso de 2 de uma ATM. olha só. E isso foi. E aí eu fiz aplicação para ortodontia, Uhum, para o curso de ortodontia. Mas ao invés de fazer aplicação apenas em um programa, aí eu sim, acabei aplicando para 10 programas diferentes. ok. Eu mandei a mesma documentação para todo mundo, outros programas pediam coisas que eu não tinha, quando eles pediam as coisas eu não tinha, eu falava: "Eu não vou mandar porque eu não tenho, Não acabou". tem. Então, Aham. e aí eu acabei sendo aceito para Eastman Dental Center, eu já tinha demonstrado a capacidade de trabalhar, as pessoas tinham me conhecido um pouco mais de tempo, já era 1 ano que eu estava no programa, Uhum. e aí eu fui aceito lá na Eastman Dental Center. Aí eu paguei a reserva, que era $3.500, eu paguei a reserva do curso, e 5 semanas depois de eu ter aceito, eu recebi um convite para ir para Ohio State University. E a Pra pra fazer orto? para fazer ortodontia, ou seja, eu ia fazer ortodontia na Eastman Na Dental Center. Eastman. Sim. Mas aí eu recebi uma carta, naquela época não era e-mail, eu recebi Não, é uma carta carta. dizendo que eu tinha sido aceito para fazer o curso de ortodontia, lá na Hum. Ohio State University. E aí eu fiquei naquele dilema, porque se eu ficasse na Eastman Dental Center, eu já tinha um trabalho que estava andando, Uhum. o curso na Eastman Dental Center eram 2 anos, o curso na Ohio State eram 3 anos. Então, puxa, eu ia ter que ficar mais 1 ano aqui nos Estados Unidos. Uhum. A diferença principal era que na Ohio State eu receberia o título de mestre, Sim. e na Eastman era apenas um certificado em ortodontia. Ah, E o maior fator que pesou foi o fato de, na Eastman Dental Center, eu iria gastar $50.000 com o curso, sim. nos 2 anos. E na Ohio State University existiam, na época, apenas 4 cursos que pagavam para você estudar. A Ohio State era a que pagava a segunda mais alto valor que eles pagavam para você estudar. Eles te davam um stipend, Sim. uma ajuda de Aham. custo mensal.
Então, ao invés de eu gastar $50.000, eu iria receber um total de $75.000, que era Nossa vida, vinte e cara. cinco mil dólares por ano, mais dos $25.000, 15.000 a escola pagava para a universidade, Aham, e sobrava. Então, no primeiro ano, os alunos recebiam $8.000, no sim. segundo ano, os alunos recebiam $9.000, e no terceiro ano, $10.000. E foi com esse dinheiro que eu passava o ano inteiro. Mas isso é sensacional. Bom, apertado. Não, tudo O bem. ano- os detalhes acontecem como da gente. Eu acho que agora a gente conta do passado e a gente dá risada, mas eu divido isso com as minhas filhas e com a minha esposa e com a minha família. Eu passava um mês inteiro, eu comia com $100. Olha isso, Isso era tudo que eu tinha para gastar, e no eu mês comia com inteiro. $100. Eu me lembro que eu comia 2 fatias de pão fatiado e uma fatia de queijo no meio. E esse era o almoço. Esse Ou, era o às almoço. vezes, eu É. fazia estrogonofe numa quinta-feira, sexta-feira, para comer até outra quinta-feira. Aham. Mas E você assim sabe é. que é é apertado, mas acho que só o fato de você não ter tido a necessidade de colocar dinheiro, mas ao contrário, você receber para poder estudar o curso e acumular todo o conhecimento que você conseguiu durante esses 3 anos, Sim. vale o esforço. E Não, foram muitas vezes que eu me peguei chorando no quarto de casa. Depois, eu fiquei 2 anos na Eastman Dental Center, depois o meu curso na Ohio State eram mais 3 anos. Mas várias vezes eu sentava no chão de casa chorando e me perguntando: "O que eu estou fazendo aqui?". é mesmo. Cara, uma das coisas mais importantes que a gente tinha na época, que eu tinha que ter dinheiro, eu gastava $100 por mês para ligar para minha casa, eu pagava 50 centavos o minuto, e isso é uma Nossa! coisa fundamental. Você Ah, sim. poder falar com a sua família é Aham. fundamental. É. E esse dinheiro, talvez, às vezes, era mais importante que a comida, Uhum. porque senão você ficava louco. Mas é, Mas eu sempre teve muita confiança que um dia isso tudo valeria a pena. sim. E a verdade é que eu não assisti muitas outras entrevistas dos seus outros entrevistados, mas eu acredito que cada um tem uma história diferente. Ninguém vai ter uma história um igual ao outro. Não, Todas as pessoas que vão ouvir a gente vão ah, entender e vão fazer sua própria história. com certeza. Ah, é, é E é muito isso difícil. não, e é isso que eu acho legal nessa cara, você não sabe como que eu estou aprendendo, sabe, Eu acredito em conversando você. com tanta gente, e é muito bacana, porque como você mesmo disse, a as histórias, elas são diferentes, mas, às vezes, a situação ou a condição em que tantos dentistas são no Brasil, acaba sendo similar e ela acaba vendo que histórias diferentes podem ajudar elas a se guiar a vir para cá. É claro, hoje em dia a gente tem um acesso muito maior, muito mais fácil à informação de Sem como dúvida. vir, o que fazer, onde não ir, quem procurar. Ao contrário da sua época, quando você chegou aqui, que não tinha nada, recebia-se tudo por carta, tudo pelo correio, demorava-se tanto. Exato. Eu imagino na época do meu pai, quando ele fez pós-graduação aqui em Michigan, no começo dos anos 70, o que que era. A minha mãe disse que ela sentava na frente da casa, no porte da casa, esperando o carteiro para poder ver se chegava alguma coisa. E, assim, notícia, o FaceTime da época era telegrama, que levava quase uma semana para chegar, Exato. sabe? Exato. Então, isso que você falou também, da importância de ter a família perto, pelo menos haver essa aproximação, essa forma de contato, não tem igual. Hoje, você olha para a tela do telefone, eu falo com meu pai lá em São José dos Campos, a hora que eu quiser. Exato. Todos os Eu dias. cheguei quando eu cheguei aqui em 2007, eu gastava dinheiro com cartão telefônico. Exato. Então eu usava o cartão, ligava, falava minha esposa ainda ficou um tempo, ficou 1 ano no Brasil quando eu cheguei aqui, então eu usava o telefone para falar com ela, e carta nem tanto, mas ainda assim, quando a gente tem essa aproximação,
esse jeito de poder, uma forma de poder estar junto com eles faz toda a diferença. Faz, e faz, porque quando, você tem que ter objetivos, diretos. Eu me lembro quando eu vim para cá, eu queria ter uma experiência americana, e a minha experiência americana se concluiu quando eu terminei o curso na Ohio State de 3 anos. Eu contava os dias para ir embora, eu nunca quis ficar nos Estados Unidos, e jurei de pé juntos que eu jamais voltaria para cá. Aham. Simplesmente, eu tinha tomado a decisão. 5 anos dos Estados Unidos foi uma das maiores e melhores experiências que eu passei na minha vida, mas eu sempre pensei em voltar ao Brasil. Uhum. Eu sempre, imaginava trabalhando, com ortodontia, lá no Paraná e em Santa Catarina, onde eu acabei, montando 2 consultórios, um em Curitiba e o outro em Concórdia, junto com a minha irmã e o meu cunhado, que são dentistas, a Márcia e o Eloy, que são dentistas em Concórdia. Aham. Ah, e, simplesmente, depois de 11 anos e meio, ah, eu acredito que eu tenha passado pela crise da meia-idade, e a gente resolveu tomar uma decisão de vir embora para os Estados Unidos. Eu tinha conhecido a minha esposa aqui 6 meses antes de eu voltar ao Brasil, a gente começou a namorar aqui, eu falei: Aham. "Olha, eu acho que eu nunca mais vou encontrar essa moça Nossa. bacana, eu vou embora para o Brasil", mas a gente manteve contato. Ela era de Aham. Minas Gerais, Isso que eu ia ah, perguntar, ela é brasileira? ela é brasileira, Ok. ela fez o mestrado em inglês na University of Akron, e Aham. eu estudava, na Ohio State University. E a gente acabou se encontrando numa festa de carnaval em Cleveland. Foi num fevereiro, onde eu me lembro plenamente que nós tive que passar uma montanha de quase 2, 3, 4 metros de altura, para poder chegar, nesse lugar onde tinha uma banda, de brasileiros de Chicago, e Aham. a gente foi fazer festa. Saí de Ohio, quase voltamos na metade, porque estava tendo uma nevasca, Aham. e no meio do caminho, os amigos, o Célio e os outros amigos, a gente começava a conversar, e: "Olha, vamos voltar, não vou voltar, vamos voltar, não vou voltar". Os 2 que estavam sentados atrás disseram: "Não, vamos voltar porque tem muita neve". E eu e o motorista na frente olhamos um para o outro e falamos: "Mas nós já estamos na metade do caminho, vamos". Aham. E assim aconteceu, ou seja, as Olha só. coisas acontecem por razões que têm que acontecer. É, A isso é gente nunca verdade. pode deixar de sonhar. Tem tanta gente, eu sei que vocês atingem um grupo muito grande de pessoas, ah, e essas pessoas não podem parar de sonhar e pensar. Uhum. A única coisa que todas as pessoas devem saber, e hoje eu estava conversando com outro colega ortodontista brasileiro de São Paulo, que está vindo para cá, eu falei para ele o seguinte, ele vem para trabalhar na Marquette University, aonde eu estava trabalhando. Eu falei para ele: "Olha, vocês vão vir para cá, vocês vão trocar as coisas boas do Brasil pelas coisas boas dos Estados Unidos, Uhum. e as coisas ruins do Brasil pelas coisas ruins Ruins dos dos Estados Estados Unidos". Unidos. Uhum. Ou seja, quando você imagina que tudo seja maravilhoso, na verdade, as coisas são diferentes, existem muitas dificuldades. A gente trabalha muito, você sabe muito bem, você trabalha e já mora aqui há muito tempo. A gente trabalha o tempo inteiro, Uhum. mas a gente vive uma vida e a gente não sabe explicar. Eu muitas vezes falo que eu não sei se é uma desculpa que a gente procura quando a gente tenta explicar por que que a gente mora aqui, ou se realmente é muito melhor. Eu não sei se é uma coisa ou outra, porque eu vejo muita gente no Brasil muito feliz. Aham. Então, tudo é uma questão de saber o que é que você quer fazer da sua vida, se você quer ter uma aventura diferente, se você quer contar uma história, ou se você quer simplesmente viver a história, ou se você quer criar a história. Aham. E essas são as coisas que cada um é destinado a fazer. Aham. Todos vão ter uma história diferente. Sim, todo mundo tem tem a habilidade de fazer, de criar exatamente como você falou, o que ela vai poder carregar com ela para o resto da vida. Você depois que você disse que saiu da Ohio State, voltou para o Brasil, ficou 11 anos, depois voltou. Exato. Você voltou como docente ou voltou
para trabalhar? Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu sempre tive a intenção de trabalhar na área acadêmica. Eu sempre Aham, gostei muito da educação. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ensinar em nenhum curso de ortodontia, ah, em Curitiba. Na ok. época, existiam 3 cursos de ortodontia. ah, Quando eu voltei, eu fui conversar com os 3 diretores dos programas lá e pedi se eu poderia me juntar a eles. E, logicamente, que eles estavam com os quadros deles completos, Aham, e eles não precisavam de ninguém. E eu, simplesmente tomei a decisão que eu não iria criar um outro curso, uhum, ah, simplesmente porque eu acreditava que nós profissionais estaríamos dando um tiro no nosso próprio pé. tá. Eu gostaria de ensinar aonde já existiam os cursos, mas eu não queria criar outros cursos. E eu resolvi que tudo bem, então eu vou trabalhar. E Uhum, se um dia eu voltar para a área acadêmica, eu tinha decidido que seria nos Estados Unidos, porque eu acho que a ok. gente ainda pode ter uma profissão de professor muito digna e você consegue ter um padrão de vida muito bom como professor Uhum, aqui nos Estados Unidos. E quando eu vim para os Estados Unidos, o meu interesse era somente de ficar na área acadêmica. Eu nunca tive intenção de ir para a clínica privada, porque eu trabalhei na clínica privada no Brasil durante 11 anos e meio. tá. E eu trabalhei sempre de forma como aquilo que eu tinha aprendido aqui nos Estados Unidos. Eu sempre dirigi o meu consultório como se fosse uma empresa. Ok, Eu muito bem. apliquei muitas das coisas que eu aprendi aqui, Sim. eu aprendi lá. Certo ou errado, a história vai julgar. Uhum, Talvez muitas pessoas que vão ver ah, 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 essa entrevista que você está passando vão lembrar de coisas que talvez eu fazia que eu não sei se eu sentiria orgulho. Eu posso te dizer com toda segurança que tudo que eu fiz, eu não me arrependo de ter feito em relação à forma como eu trabalhava no Brasil, aham, as formas de propaganda, ah, porque eu nunca prometi mais do que eu poderia sim. entregar. Uhum. E logicamente que com o passar dos anos você comete erros. Infelizmente, você aprende com os erros e procura nunca mais realizar os mesmos erros. Mas Bosio, isso que você falou, essa visão, de empresa, de consultório, isso foi uma coisa que eu tive contato aqui só. Eu trabalhei 10 anos no Brasil e eu não via nada decolar, sabe. E quando eu tive essa visão de empresa, quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender como que o dentista americano lidava com com consultório, é uma empresa. E a primeira coisa que a empresa precisa gerar lucro, Exato. sabe. Então, foi assim uma quebra de paradigma muito grande para mim, que se talvez eu tivesse tido essa epifania enquanto no Brasil, talvez eu não tivesse tido tanta motivação para vir para cá como eu fiz. Uhum. Eu tenho uma história que no começo dos anos 2000 eu estava decidido, eu tinha acabado de casar e falei: "Não, agora eu vou para os Estados Unidos, eu estou recém-casado, eu vou para lá", e eu conversei com meu pai, acho que até eu vou ficar meio triste de contar, mas me ajudou, porque, olha só, eu na época eu tinha feito todas as contas e tinha chegado à conclusão de que se eu conseguisse juntar uma determinada quantidade de dinheiro, que era, assim, até considerado substancial na época, num determinado período de tempo, aquele dinheiro ia me ajudar a me sustentar por pelo menos 3 meses, aqui nos Estados Unidos. Quando eu con quando eu contei isso para meu pai, ele na época estava trabalhando aqui em Miami, ele trabalhava na General Motors, e ele falou: "Olha, eu vou perguntar uma coisa para você, mas não fica bravo comigo". Eu falei: "Não, pai, pode perguntar, eu tô certo aqui, eu vou". Falou: "Se você conseguir juntar esse dinheiro, para que você vai embora para os Estados Unidos?". Aí eu falei: "Não tinha pensado nisso". Quer dizer, sabe, e ele ficou até sem graça quando ele me fez essa pergunta, justamente por isso, porque ia ia
eu ia chegar a uma conclusão de que se realmente, se eu conseguisse juntar aquela quantidade de dinheiro que eu estava pensando, quer dizer que as coisas iam estar muito bem, as coisas lá iam estar bem o suficiente para que eu não precisasse me aventurar para fora, É. sabe. Então, ainda bem, porque esse período que eu fiquei lá no Brasil me ajudou a consolidar o que eu sou hoje, sabe. Os erros e acertos, tudo o que aconteceu, então acabou convergindo para que então naquele setembro de 2007 eu pudesse dar o início à minha vida aqui. As histórias são diferentes, elas são muito variadas de um para o outro, mas a gente vê que no final o que importa é aquilo aonde a gente está, onde a gente chegou e o que a gente aprendeu. Não é o destino, é a viagem que você faz. Exato, E sabe? a viagem tem que ser agradável, a viagem precisa ser, proveitosa, você tem que observar todas as oportunidades que aparecem, não somente para você, mas para sua família. E as pessoas, às vezes, têm uma compreensão um pouco diferente. Eu acho que a forma de vida que a gente leva aqui, eu me lembro que no Brasil eu não tinha dívida nenhuma, Hum, eu era dono de tudo que era meu, e meu, da minha família, aham. ah, e agora eu não tenho mais nada. Ou seja, tudo é dos bancos. Do Mas você banco. consegue ter uma vida, ou seja, você constrói coisas e você, aprende a viver nos Estados Unidos, que é diferente de como viver lá no Brasil. Uhum, Ah, como eu volto a repetir, eu não sei se é uma história que eu conto para me convencer eu mesmo que isso foi uma grande coisa, mas hoje, quando a gente estava conversando junto com esse outro amigo de São Paulo, o doutor Marinho Del Santo, eu dizia a ele e minha esposa ao meu lado, nós chegamos à conclusão que nós nunca nos arrependemos de ter feito a mudança para os Estados uhum. Unidos. Eu acho que valeu a pena. ah, a gente batalhou. Eu passei 6 anos na Marquette University como professor assistente. Depois eu recebi uma proposta para mudar para Rutgers University em New É o Jersey. New Jersey, ok. Eu morei 3 anos Foi na foi Rutgers. até quando a gente se conheceu, você era professor da Rutgers, Exato, em exato. 2016, isso? Exato. E aí eu recebi uma proposta para servir como diretor do programa de ortodontia da University of Maryland. University of Maryland é a escola mais antiga de odontologia do mundo, o Museu de Odontologia Olha. está aqui a uma quadra do nosso prédio, o Museu Nacional de Odontologia. E se alguém vier passear aqui em Baltimore, Aham. será muito bem-vindo. A gente terá o maior prazer em receber. Que legal. Vários colegas brasileiros já passaram pela escola e a gente sempre recebe de braços abertos, Aham. porque se outras pessoas abriram as portas para a gente e nos ajudaram, agora é a nossa vez de Sim. tentar ajudar outras pessoas, passando algumas informações de como isso é possível. Existe muito esforço, existe bastante trabalho, mas vale a pena. Ou Uhum. seja, a gente nunca pode desistir do sonho e pensar que é impossível. Eu acho que se a gente realmente não consegue alguma coisa, é porque no fundo, a gente não queria Não tanto queria assim. tanto. É, Se você quiser, você vai conseguir é, fazer. Mas são várias etapas que você tem que passar é. para todas as pessoas Você que pensam em vir para os Estados Unidos. você hoje é diretor do curso de ortodontia em Maryland. Exato. Você recebe alunos, residentes. Nós temos um curso são 4 residentes por ano, é um curso de 3 anos. Ah, esse, ah, esse ano nós tivemos aproximadamente 200 aplicantes Olha. para apenas 4 vagas. Aham. Ou seja, é bastante competitivo, Sim. porque tem muita gente. E, por acaso, a primeira vez na história, eu acredito, dessa escola, um brasileiro do Rio É de Janeiro mesmo? foi aceito. Oh, que E bacana, rapaz. nós estamos muito contentes, porque a gente sabe que existem muitas oportunidades, mas é bastante competitivo. Aham. O fato, eu repito todas as vezes que se eu fosse fazer aplicação para ortodontia hoje, eu jamais seria aceito, É mesmo. porque Mas
É Se a muito gente, se a gente difícil. fosse, se a gente fosse enumerar algumas características ideais desse candidato, Bósio, o que você colocaria assim como prioridade que a instituição busca como candidato? Quem que seria o candidato assim ideal para o curso de ortodontia? Veja, varia muito, porque eu acho que tudo que você consegue fazer, em relação à área de odontologia, ah, principalmente se você tem a oportunidade de escrever artigos científicos, de você não somente na parte científica, mas também na parte clínica e também na parte de serviços. No fundo, as pessoas são tão competitivas e têm notas tão altas que você acaba procurando, ah, alternativas. Uhum, Ou seja, o que é que as pessoas têm de diferente que agregaria valor ao programa que a gente tem? ok. Eu tive a oportunidade de escrever um editorial no American Journal of Orthodontics há 2 anos, ah, descrevendo justamente isso, a dificuldade que um diretor de programa tem em escolher entre 200 candidatos, 4 pessoas que sejam as pessoas ideais. O que Uhum. que a gente procura? Será que a gente coloca o nosso, qual é a palavra, bias, as nossas tendências, Tendências, exato. Uhum, como quando a gente está escolhendo alguém, eu não tenho dúvida nenhuma, a gente percebe, porque eu não faço esse serviço sozinho, uhum, eu tenho 8, 9 pessoas junto comigo para que tomem a decisão junto, ok. tirando esse peso das minhas costas como diretor do programa e tirando um pouco da política que existe de pressões que possam existir, simplesmente você faz uma entrevista e você coloca todas as pessoas, ah, ranqueadas Sim. de 1 a 30. Aham. Nós entrevistamos normalmente 30 candidatos. Cada um dos participantes, dos entrevistadores, vão fazer um ranking, Sim, e esse ranking você coloca num Excel spreadsheet, sim. e você coloca os números ali, você soma todos, os números menores são os que são aceitos, os maiores Ah, não tá. são. É a coisa mais fácil. Aham. Eu criei essa objetividade porque eu achei que era necessário, Sim. fazer uma coisa transparente. O problema é que quando você faz uma coisa transparente, você se torna vulnerável Ah, tá. em relação à forma como todas as pessoas que participam desse processo, ah, têm outras tendências também. Uhum. Mas enfim, essas É, são algumas características que eu creio que eu acho que isso que você falou, eu uso eu parei de assistir tanto filme quanto assistia antes. Mas um filme que me chamou muita atenção, logo que eu cheguei, foi aquele 21, no Brasil chamava Quebrando a Banca, o 21. eu não sei E se eu assisti. o filme é muito bacana, eu achei sensacional. A história, assim, em resumo, é um rapaz humilde, muito inteligente, melhor da classe, que queria fazer medicina em Harvard. Só que ele não tinha os US$ 300.000 necessários para poder cursar. Ele era o melhor da turma, tinha o GPA 4, a tudo melhor. Só que quando ele chegou na entrevista, o entrevistador falou para ele a mesma coisa, falou: "Olha, eu tenho aqui uma lista de todos os candidatos que estão, prestando para essa vaga, só que vocês todos são iguais. O que que você pode me dizer, pode me mostrar que vai dazzle me, que vai sabe, que vai brilhar mais com relação às outras pessoas?". Bom, passou. A história se deu que ele aprendeu a jogar pôquer, foi para Las Vegas, levantou o dinheiro e perdeu o dinheiro, depois conseguiu juntar o dinheiro de novo, e no final da história, e eu vou contar, spoiler alert, não tem problema, já Mas está. será que você vai contar o final da história? Mas no final da história, o cara, ele conta a história dele, não vou contar tudo, mas ele conta a história dele e fala que, do nada, ele conseguiu juntar o dinheiro fazendo uma coisa totalmente fora do comum, Exato. sabe? Então, sejam viagens missionárias, seja trabalho voluntário, seja. Exato. Eu conheço o Dr. Christian Bruton em Michigan, que ele era violinista profissional.
sabe? exato. E isso acabou sendo um diferencial enorme para ele quando ele fez a aplicação em odontopediatria e fez a residência dele em Harvard só. E você quer saber a razão principal pela qual eu fui aceito na Ohio State University? Ah, eu quero? Foi porque eu jogava voleibol profissional no Brasil. Profissional, você jogou vôlei profissional? Joguei voleibol profissional no Brasil, joguei voleibol durante 10 anos. Um dos anos eu joguei na equipe do Cristalino, Sanepar, do estado do Paraná. Olha Na isso. época, nós disputamos o campeonato nacional com os 8 melhores times, quando tinha Renan, Xandó, Montanaro, William, Nossa, você Bernard. pegou aquela época, Essa era época a de minha prata, época. geração de prata. Seleção de prata, exatamente. No Olha, ano de 84 foi o ano que eu joguei, quando o Brasil ganhou a medalha de prata aqui nos Estados Unidos. No final do ano de 84, a gente foi disputar olha. o campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando eu fui fazer a entrevista na Ohio State University, eu cheguei para fazer a entrevista e todas as pessoas começaram a, a, a perguntar, ou seja, o que você faz e tal. E eu Uhum. queria contar que eu tinha feito isso, que eu trabalhei com meus tios, eu fazia isso, tinha feito o curso de ATM. E o diretor do departamento perguntou, mas o que mais que você faz? E eu não sabia mais o que falar. E a única coisa que eu me lembrei, falei, bom, a única outra coisa que eu fiz na minha vida, eu joguei voleibol profissional. Ele abriu o olho e falei, what? Eu falei, foi a única outra coisa que eu... Ok, a entrevista terminou. Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, espera um pouquinho. Espera, não, deixa eu contar um pouquinho mais. Ele falou, não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Vou te contar a razão. Existia na Ohio State University uma festa entre os departamentos, no fundo do quintal da casa do chefe do departamento de Oral Maxillofacial Surgery, Dr. Peterson. Ele era Aham. o editor do Triple O por muitos anos. E todos os anos, a Oral Maxillofacial Surgery somente escolhia os caras mais altos que tinham. E todos os anos tinha um campeonato de voleibol no fundo do quintal dele, entre os departamentos. E a Oral Maxillofacial Surgery ganhava todos os anos. Pronto. Eu não sei se foi por isso, mas esse foi o momento que ele encerrou a entrevista. Eu sei que quando eu cheguei lá, eu tinha sido aceito. Naquele ano eu fui participar do campeonato. Lógico que eu tava muito bem preparado ainda, eu era muito mais Aham. jovem. E fomos jogar. E vocês Colocar, ganharam deles. eu simplesmente falei, coloca a bola para cima. Aonde a bola vinha, a rede batia na minha cabeça. Aonde a bola vinha, eu detonei. E simplesmente a gente ganhou aquele ano, ganhamos o ano seguinte, aí eles resolveram misturar os times, porque tinham ficado muito forte. Aí eu sei que no terceiro ano, eles já colocaram 9 pessoas a cada lado. Enfim, mas eu falava, bota a bola para cima, onde for, e nós ganhamos Olha, 3 anos. eu fiz a pesquisa, tá? Não é sempre que eu faço, mas eu ia até perguntar para você. Pecos, Pequinhos, Sully, Nani, Jairo, Harry, Arno, Bira, Dirceu, Tonho, Tonico e Nino. Esses eram os atletas da Ser Sadia, onde eu Olha, comecei a jogar voleibol. que barato. E isso, durante 10 anos eu joguei voleibol. Eu joguei voleibol pela PUC, Aham. onde eu não paguei nem um ano a faculdade, Olha, porque eu jogava voleibol pela universidade. E isso, ou seja, eu não trabalhava, mas pelo menos eu tive a aham. oportunidade de receber bolsa de estudo. Eu recebi bolsa de estudo do Positivo, do Colégio Camões, onde eu estudei para fazer o segundo ano, o terceiro ano. Rapaz, olha que E bacana. eu acabei pagando meus estudos com voleibol. Eu não Com ganhava voleibol. dinheiro, mas eu ganhava bolsa de estudo. Então, Sensacional. são certas coisas que você faz na vida que é a sua história. Aham. Cada um que você vai conversar vai te contar uma história diferente e todas vão ser fascinantes. A questão é a gente querer ser determinado para conseguir Aham. aquilo que quer e trabalhar. Ah, a gente acaba percebendo muitas vezes que a história de que o trabalho recompensa é uma verdade. Uhum. Daqui a pouco tempo eu vou receber uma posição diferenciada aqui na University of Maryland. E eu estou muito feliz. Eu acho que isso é um coroamento, se a palavra está correta, de tudo aquilo que a gente alcançou e de tudo aquilo que a gente faz.
Entretanto, quando, por exemplo, você termina de escrever um artigo científico, oh meu Deus do céu, graças a Deus terminei. Não adianta terminar, tem mais 4, 5 que você tem que concluir. Não para, não para Não nunca, dá para parar, né. nada. É, Você vê um paciente, você vai ter que ver um outro paciente, você tem que mostrar a mesma dedicação para aham, aquele mesmo pra aquele paciente. mesmo, é. E assim é a vida. Assim, Você, bom, você, dirige então, é o chefe da pós-graduação em ortodontia, você tem a oportunidade de fazer atendimento com em paciente também? sim, eu tenho um faculty practice, Ok. que eu atendo os meus pacientes na clínica da universidade, e isso é uma coisa muito bacana, eu sempre gostei muito, eu trabalhei, quando eu estava na Marquette University, eu tinha a oportunidade de fazer faculty practice. Quando eu Uhum. mudei para New Jersey, e essa foi uma das razões pelas quais eu aceitei mudar para cá, eu não podia ter um faculty practice porque eu não tinha uma Ah, licença. O estado de New Jersey não permitia que entendi. os professores que não têm o curso nos Estados Unidos Uhum. pudessem praticar. Tá. E eu sempre quis praticar, e eles me ofereceram isso aqui Aham. na universidade, mas não é nada ah, tão gigantesco como, por exemplo, foi na Marquette University, ou como ou como foi na clínica privada. É Aham. simplesmente uma forma de você manter as suas habilidades manuais e de Sim. você poder mostrar aos teus alunos que você não somente ensina, mas você sabe o que você Uhum. faz. Tá. Então, é uma oportunidade muito bacana que eu gosto muito. Não é muito intenso, é somente meio dia que eu estou praticando, Aham. mas é suficiente para eu manter a minha Mas você sabe que às atividade. vezes esse meio-dia acaba ajudando demais. Quando tem cerca de 2 anos, a companhia onde eu trabalho, ela me mandou para trabalhar um dia por semana num num consultório, numa clínica que estava perto de 40 minutos de casa. Uhum, E só aquela quebra de rotina que eu tinha durante a semana para ir para lá, porque eu tinha um combinado, eu falei: "Olha, eu não posso trabalhar às 8 horas, eu preciso sair um pouco antes, porque eu precisava pegar minha filha na escola". A gente se acertou sem problema nenhum. Então eu trabalhava das 8 às 2, às 2 horas eu saía, dava tempo de chegar aqui, pegar minha filha e tudo resolvido. Mas aquele dia era por eu simplesmente mudar de ambiente, sabe, é, dava assim um negócio era muito legal, era gostoso, porque era um trajeto considerável longo aqui para onde eu tô. O uhum. Cape ele é um lugar curto, não é muito grande, então todo mundo acaba se conhecendo, mas só aquele trajeto que eu tinha de casa até o consultório novo, ver gente nova, diferente, sabe, paciente Acaba diferente. inspirando muita coisa legal. Sim, nossa, foi ótimo. E acaba te dando uma motivação, uma renovação maior daquilo que você foi chamado realmente, sabe. Então é muito João, legal isso. eu acabei de me lembrar o nome, o meu grande amigo, ele vai, um dia, ele vai talvez ver isso, ele vai ficar muito, Dr. Daniel Paisani. Esse, Paisani. esse é como se Não, fosse meu irmão mais velho. legal, Muito não, bacana. ótimo. Então, tá gravado, doutor Paisani, tá feito Yes. aqui, tá lembrado. Mi grande amigo Daniel Paisani. Ah, cara, que bacana. Poxa, Bose, olha, eu queria agradecer demais esse É seu um tempo, prazer. cara. Olha, que conversa gostosa, foi muito bacana. Você, eu tô sabendo que vai ter um congresso de ortodontia aqui em Boston. Exatamente. E Você vai vir? eu fui convidado para dar uma palestra no congresso esse ano. É uma honra ter sido convidado para falar. O congresso de ortodontia é o maior congresso da nossa especialidade e todos os anos a gente procura participar. E esse ano eu vou participar, já fiz a minha reserva no hotel, já fiz a minha inscrição, Opa, estarei em Boston eu agora tô, em junho. porque estava falando com o nosso amigo Celestino Nóbrega. E eu tô quase batendo por lá também, porque se eu for, quero muito te encontrar lá, vai ser muito Será o legal. maior prazer, será o maior prazer. É uma coisa muito bacana. O trabalho que você está fazendo, João, é um trabalho que ajuda muita gente ao redor do Brasil inteiro, pessoas que às vezes têm aquela expectativa, eu quero ir. A gente tem que pensar muito bem, porque você renuncia muitas Uhum. coisas. Uma Sim, delas é a família.
E Aham. isso é muito ruim, você ver os teus pais, envelhecerem e você não está lá. Sim. Isso, a gente tem que pensar se É. realmente vale tudo a pena. Eu não me arrependo, mas você renuncia muitas Renuncia coisas muita coisa. para poder realizar o teu sonho. Nós Uhum. nos tornamos imigrantes. Eu tive a oportunidade 2 anos atrás, 3 anos atrás, me tornar cidadão americano. Legal, Tenho muito legal. orgulho de ser cidadão Bacana. americano. E a gente renuncia a coisas para conquistar outras. E eu Uhum. acho que essa é a visão que cada pessoa no Brasil que tem em vir morar nos Estados Unidos, que eventualmente eles também terão que renunciar a alguma coisa para Uhum. poder, realizar o sonho americano deles. Sim, com certeza. Bósio, obrigado. De Uma nada, boa noite, foi um uma boa prazer semana e, se Deus conversar. quiser, a gente se encontra em Boston. Em junho nós estaremos juntos, vamos a jantar, almoçar ou tomar uma cerveja juntos. Tenho Vamos, certeza que tamo vai ser lá. legal. Tá bom, um Um abraço, João. abração. Fica com Valeu. Deus. Tchau, tchau. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos, Advanced Standing Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo: o seu sucesso.